Ministro acaba de ter a sua morte confirmada. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que abalou o judiciário neste dia de hoje. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? A CPI do crime organizado acaba de confirmar uma notícia gravíssima sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. CPI do crime organizado acaba de confirmar a notícia urgentíssima, gravíssima, sobre Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa informação. Gente, pânico e desespero no STF agora neste exato momento. Outra notícia mega importante, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser atropelado por Flávio Bolsonaro em nova pesquisa que acaba de ser confirmada. Gente, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro passou Lula da Silva, e a informação que a gente tem de bastidores, gente, tá? É que o Lula tá completamente devastado, tá desnorteado, e o motivo, tá, do Lula estar extremamente desesperado, aí que vocês vão ficar chocados, gente, tá? Nova pesquisa acabou de ser publicada e pela primeira vez o Flávio Bolsonaro atropelou, gente, tá? Massacrou o Lula nessa nova pesquisa. À frente, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, vai ser o novo presidente do Brasil, e a esquerda aliada, petezada, o Lula, tá todo mundo, gente, o desespero tomou conta da esquerda e do Lula nesse dia de hoje, gente, tá? Assim, gente, além dessas outras várias informações, não vou ficar dando spoiler de tudo pra gente já chegar ao pé no acelerador para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo. Já vou ser rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que todos vocês gostam e muito. Eu sei que vocês gostam quando o vídeo é assim, bem rápido, gente, tá? Bom, mas rapidamente, se você tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Obrigada por estar aqui, prestigiando aqui o nosso trabalho feito com muito amor e carinho. E o lema do nosso canal é o seguinte: cidadão bem informado jamais será escravizado. Aqui nesse canal, você vai escolher consciente o seu próximo representante lá no Congresso Nacional, porque aqui a gente fala, a gente mostra absolutamente tudo que está acontecendo na política e no judiciário, para que você não seja um cidadão enganado. Acho que deu para entender. É um bom motivo para você se inscrever aqui, né? Então, ó, logo aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Não é aqui no vídeo, gente, tá? É aqui embaixo na plataforma. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó. Clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente. Você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Se tiver de pé, já senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque muita coisa eu preparei para trazer aqui a partir de agora para vocês. Antes eu vou trazer um vídeo hilário para vocês. Gente, ano eleitoral, muita gente que tá desaparecida volta a aparecer, né? Muita gente que tá lá nas profundezas do oceano, bem escondidinho, sumidos. Gente, o que mais acontece é isso, tá? Eles passam 3 anos, assim, completamente soterrados, desaparecem do mapa, raramente são vistos trabalhando lá dentro do Congresso Nacional, mas parou lá. Agora estamos em ano eleitoral, aí eles saem lá das profundezas e voltam, né? E voltam, tentam lacrar e são humilhados. É o que acabou de acontecer com o André Janones, gente, tá? André Janones, que estava muito sumido do mapa, né? Nem parecia que era um deputado federal, porque muitos dizem que ele é visto como um turista dentro do Congresso Nacional, né? Raramente alguém vê ele trabalhando. Isso o próprio Nicolas Ferreira também já expôs isso lá na tribuna no Congresso Nacional. Agora ele voltou, gente. É ano eleitoral, o Janones voltou. E voltou, gente, para ser humilhado pelo grande jurista, doutor André Marcília. Mas, gente, o André Janones, ele deve ter perdido até o caminho de casa, porque ele foi tratorado, foi fritado pelo André Marcília. Assim, gente, será que vocês vão ficar com dó? Assistam, vejam só. Está vendo aí, é o que no direito, Vilela, a gente chama do jus esperneandi, né, que é aquele espernear ali para tentar alguma decisão jurídica para tentar inviabilizar a candidatura do presidente, porque, sabem, a maioria aí já sabe o que vai ocorrer nas urnas no mês de outubro. O que aconteceu na Avenida foi um tipo de liberdade de expressão que a gente precisa chamar de publicidade. E a publicidade no ano eleitoral é regulada.
E a gente não pode ignorar as leis, porque a gente tem essa ou aquela preferência política. E não é verdade que não houve interferência do Lula e do seu clã. Houve sim, né? Nós temos relatos infinitos da imprensa mencionando que a Janja esteve presente em Barracão, que o Lula, o ator, inclusive, o ator que fez o Lula, ele confessou, inclusive, que foi o Lula que o escolheu. Ele disse, nós tivemos aí no samba enredo, ou no jingle, como vocês queiram chamar, porque publicidade é jingle e não samba enredo, no jingle que ficou martelando 1h30 na cabeça das pessoas ao vivo na Globo às 11 horas da noite, esse jingle falava de supostos feitos do governo Lula e não da vida dele. Até porque se fosse para falar da vida dele, talvez devessem também contar os fracassos pelos quais ele passou, as derrotas pelas quais ele passou, a prisão que ele teve de enfrentar. Aqui não. O que se contou na Avenida foi um feito de governo. Foram programas de governo, combate à fome, etc. Enfim, com slogans, inclusive, do próprio governo Lula. Claramente, então, isso tinha uma intenção de projetar a candidatura dele para esse ano. O efeito eleitoral aqui é explícito, é claro. Não é só dinheiro. Dinheiro é uma das questões. Ainda que não houvesse dinheiro, nós estaríamos diante de propaganda antecipada eleitoral. A propaganda não é porque deu ou não dinheiro. O dinheiro seria um dos crimes. O abuso de poder econômico. Mas há o abuso de poder político. Há a propaganda eleitoral antecipada, independente de valores pagos, até porque os benefícios que alguém pode receber de alguém que possui a máquina do Estado não passam necessariamente por valores financeiros. O Bolsonaro, vamos aqui nos recordar, ele se tornou inelegível por uma reunião que ele fez com embaixadores. Essa reunião foi divulgada nas redes sociais e essa divulgação está lá no relatório que o tornou inelegível. Teve 1 milhão de visualizações para 270 milhões de eleitores. Ou seja, se 1 milhão de pessoas foi afetada pela visualização daquela reunião e nós temos 100 tralalá de milhões de eleitores, bom, então o Bolsonaro não poderia ter sido tornado inelegível por essa razão. No entanto, ele foi. Então a gente precisa ter coerência. Se a Justiça Eleitoral entende que o ganho efetivo não é relevante para fazer com que, por exemplo, em decorrência desse ato, o Lula não se torne inelegível, ele precisa rever a decisão que ele deu para o Bolsonaro. Agora, se a decisão do Bolsonaro for uma jurisprudência, ele precisa inevitavelmente tornar o Lula inelegível em decorrência dessa propaganda. Disse tudo isso, ó, na cara do André Janones, gente, tá? André Janones que tá aí alinhado, né, junto com o Lula, né, gente, tá? André Janones hoje está aí bajulando Lula da Silva, gente, tá? Quem diria, né? Muita gente ficou decepcionada aqui em Minas Gerais, muita gente, tá? Eu ando na rua, muita gente fala sobre o Janones aqui em Minas Gerais. Fabiana, mas o que aconteceu? Janones, poxa, se bandiou pro lado do Lula, se corrompeu. Gente, é questão de escolha, né? E, inclusive, nesse último pleito eleitoral aí, ele teve dificuldade, gente. Não teve aquela mesma facilidade do primeiro pleito. Na segunda, ele deu uma queda drástica no número de eleitores. E vamos ver o que vai acontecer agora aqui neste ano, né? Tomara que ele não sinta o peso, né, gente, tá? Dos eleitores que estão muito magoados e chateados aí com as últimas condutas do André Janones. Coloca aqui embaixo a opinião de você. Então, segundo o doutor André Marcília, se a mesma jurisprudência que foi utilizada para deixar o Bolsonaro inelegível for utilizada contra o Lula também deve ficar inelegível, deve ficar fora da eleição de 2026. O que será que o TSE vai decidir? O que será que o ministro André Mendonça, Nunes Marques, que é que eles vão decidir juntamente com os outros ministros do TSE? Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Vamos porque tem mais. Porque agora, gente, tá? Eu vou trazer uma notícia que gerou pânico e desespero no Lula e na petralhada neste dia. Hoje a esquerda acordou devastada com essa notícia. Urgente. Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula em cenário de segundo turno, diz Atlas Intel. Calma que eu vou trazer a matéria, porque são vários jornais dando essa mesma notícia de que o Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, atropelou, passou por cima do Lula e tá na frente nas pesquisas, gente, tá? Essa pesquisa foi divulgada nesse dia de hoje, tá? Com 5.000 entrevistados entre os dias 19 e 24, e essa notícia foi revelada hoje. Então, a notícia que foi revelada pela revista Veja ontem se confirmou hoje. Pela primeira vez, o Flávio ultrapassou, tá na frente do Lula nas pesquisas.
Tá aqui, gente, tá? A matéria nos mínimos detalhes aqui para vocês. Em cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro tem 46,3 e Lula 46,2. Gente, 1/10 a mais. Mas o Flávio Bolsonaro está à frente pela primeira vez. 46,3 contra 46,2. O Flávio Bolsonaro lidera atualmente nessa nova pesquisa. Gente, aquela questão dos 2 pontos percentuais para mais e para menos, tecnicamente estão empatados. Mas pela primeira vez, o Flávio, observem aqui, teve um númerozinho acima do Lula da Silva. Ah, Fabiana, é pequeno. É pequeno, gente, mas estamos aí há basicamente o que? 9, 8 meses do pleito eleitoral. E essa notícia foi vista como uma tragédia para o Lula da Silva, porque o Flávio Bolsonaro ainda tem mais 8, 9 meses para mudar o destino do país, gente. O Flávio Bolsonaro atropelou, inclusive tá aqui, gente, tá? Hoje isso aqui virou manchete nos principais jornais do Brasil, gente. Tá aqui no Metrópolis também, ó. Flávio Bolsonaro sobe e Lula cai. E candidatos empatam tecnicamente. Ou seja, é aquela notícia que o Alexandre Garcia deu, né? Após o carnaval, o Lula, junto com a escola de samba, o Lula caiu junto. E o Flávio Bolsonaro subiu. Gente, eu tô, assim, chocada com essa notícia. Eu tô chocada. Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro ultrapassa, nem que seja, né, no mínimo, mas ultrapassou o Lula da Silva, gente. Tá aqui a informação. Pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, aponta o empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula em eventual segundo turno das eleições presidenciais. Por que isso aqui é mais importante do que parece, gente? Porque quando o Lula estava concorrendo lá, né, estava lá nas pesquisas com o Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro, gente, o Lula estava sempre à frente, era 18% à frente do Bolsonaro, era 10% à frente do Bolsonaro, era 8% à frente do Bolsonaro. As pesquisas, gente, tá? Todas basicamente davam Lula presidente, Lula na frente. Só que a coisa foi, a reviravolta foi acontecendo, Depois o Lula foi tirado da eleição, entrou o Haddad, aí o Bolsonaro, mesmo as pesquisas revelando que Haddad estava na frente, o Bolsonaro foi lá e levou aquela eleição de 2018. E agora, há poucos meses do pleito eleitoral, o Flávio Bolsonaro na frente. Vocês têm noção disso aqui? É um estrago pro Lula, gente, tá? O Lula, segundo informações aí reveladas, tá completamente desesperado, tá voltando aí de viagem, completamente devastado. Tá aqui, saiu também na Veja, gente, tá? Os principais jornais, deu no Globo, deu na Folha, deu na Veja, deu no Metrópolis, deu no UOL. Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno em nova pesquisa Atlas Bloomberg. Ou seja, todos os jornais, todos, acabaram de confirmar a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, nem que seja pelo mínimo, está à frente de Lula da Silva em nova pesquisa. Isso aqui, gente, é só o começo. Ou seja, essa propaganda antecipada eleitorada, né, lá no carnaval, foi o verdadeiro tiro no pé do Lula, que deixou a esquerda muito, muito preocupada. Eles estão devastados. Tem mais aqui, ó, desaprovação a Lula alcança 51,5% e a aprovação sofre queda acentuada, aponta Atlas Intel. Ou seja, né, já outra questão, a aprovação do Lula despencou novamente. A aprovação do Lula sofreu queda acentuada, aponta Atlas Intel. Ou seja, é uma notícia terrível após a outra para o Bolsonaro, para o Lula, perdão. Vamos lá, gente, porque eu tô vendo aqui em cima aqui já a próxima pauta que eu tô trazendo para vocês, eu confundi aqui os nomes. Vamos lá, gente, daqui a pouco, gente, tá? Tragédia foi confirmada, gente, tá? Ministro morreu agora há poucos instantes, gente, tá? Ministro teve morte confirmada e o judiciário está de luto nesse dia de hoje. Qual é o ministro? A causa da morte, o que é que aconteceu? Eu vou trazer tudo daqui a pouquinho para vocês, mas antes, aqui a notícia não é boa para o ministro Alexandre de Moraes. E Toffoli também, né?
CPI do crime organizado aprova convites a Moraes, Toffoli e autoridades em meio ao escândalo do caso Master, gente, tá? O delegado, senador Alessandro Vieira, tinha prometido e ele cumpriu a sua promessa. Sim, gente, os convites foram aprovados na CPI do crime organizado, tá? Aqui é a notícia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do crime organizado, aprovou nesta quarta-feira, 25, uma série de requerimentos para convidar autoridades e pessoas ligadas a integrantes do STF a prestarem esclarecimentos ao colegiado. A deliberação ocorre em meio às repercussões do escândalo do caso Master. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiana, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, eles vão lá falar na CPI do crime organizado? Daqui a pouco eu vou trazer essa resposta para vocês. Entre os nomes aprovados estão os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Também constam na lista a advogada Viviane Barsi, esposa de Moraes, e os irmãos de Toffoli, José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, os envolvidos lá na compra do Itaiaiá, né? Senadores alegam conflito de interesse entre eles e o caso Master. As fraudes financeiras do banco são investigadas pela Suprema Corte. A CPI ainda aprovou convites para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e Paulo Humberto Barbosa. Como os requerimentos tratam de convites, agora aqui vem a pergunta, Fabiana, mas eles vão ser obrigados a comparecerem? Eles vão ter que comparecer na CPI do crime organizado? Aqui está a resposta. Como os requerimentos tratam de convites e não de convocações, os nomes aprovados não são obrigados a comparecer às sessões da comissão. As votações ocorreram de forma simbólica e foram acompanhadas de críticas de senadores da oposição. O que aconteceu, gente, tá? Existem dois tipos de nomenclaturas. Um é convite e outro é convocação. Quando uma CPI ou uma CPMI ela faz um convite, o convidado ele tem a prerrogativa de aceitar ou não o convite. Então, assim, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Foi um convite. Vocês acham que todos eles vão lá aceitar o convite e vão comparecer à CPI do crime organizado para prestar esclarecimentos ao povo brasileiro? Vocês acham que a Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, vai comparecer e esclarecer aquela pergunta de milhões? Qual foi o serviço prestado no seu escritório que justificou um contrato de 129 milhões de reais? Vocês acham que a Viviane Barsi, esposa de Moraes, vai comparecer? Vai aceitar esse convite? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, eles vão aceitar o convite e vão lá dar esclarecimentos na CPI do crime organizado? Vocês acham, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Então, assim, o que eu quero esclarecer para vocês é que convite é completamente diferente de uma convocação. Quando a CPI aprova uma convocação, eles podem espernear. Eles têm que comparecer, nem que sejam amarrados, principalmente no caso de ministros de governo, com relação a Viviane Barsi, que não tem nenhum cargo público, e comparecer nem que seja amarrada. Teve caso na CPI do INSS que teve gente que foi convocada, não compareceu, a polícia teve que ir lá e levar a pessoa basicamente amarrada. Ela é obrigada a comparecer, não é questão de escolha. Eu vou escolher, não, eu não quero ir, não. Convocação é coisa muito séria. Você ser convocado para depor numa CPMI ou numa CPI é muito sério, você é obrigado a ir. A não ser que dê algum problema de saúde, né, leve algum atestado ou coisa nesse sentido, consiga um habeas corpus de algum ministro do STF, de alguma proteção de um ministro do STF, não compareça, que ao que tudo indica é o que vai acontecer se a convocação for aprovada, gente, porque aqui eu estou falando de convite, mas se for aprovada uma convocação, porque primeiro passo eles tentam na boa, né? No primeiro passo eles tentam de boa, não vão fazer um convite, né? Aí se eles rejeitarem o convite, a gente parte para cima da convocação, que é ali em último caso. Acho que deu para vocês entenderem. Então, porque eu estou desenhando aqui mais ou menos o que pode acontecer. Mesmo se eles forem convocados. Tem atestado médico. Olha, tive um problema aqui de saúde. Recentemente, a esposa do Moraes foi internada, fez um procedimento no coração. Pode ser um motivo, né, que ela pode... eu estou de
de licença, né, e médica, não posso comparecer, ou um habeas corpus, ou algum ministro pode dar algum tipo de proteção, não sei. Sabe-se lá o que vai acontecer, né, gente, tá? E aí, coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Vamos lá, porque tem mais informação, gente, tá? O judiciário está de luto nesse dia de hoje, gente, tá? Morre Félix Fischer, ministro aposentado do STJ aos 78 anos de idade. À primeira vista, assim, vocês não vão se lembrar muito de quem se trata. Mas esse magistrado que está aqui na sua tela, gente, tá? Ele já deu um parecer contra a soltura do Lula quando ele estava preso. A defesa, inclusive na época representada pelo Cristiano Zanin, um monte de advogados, entrou com um pedido no STJ para pedir a soltura, né, a liberdade do Lula da Silva, para tirar o Lula da prisão. E esse magistrado aqui, ele negou, ele manteve o Lula dentro da prisão. E o judiciário está de luto nesse dia de hoje. Está aqui a informação. Triste no judiciário, gente, porque realmente é um magistrado que era muito respeitado, gente, tá? Um dos poucos do STJ que eram muito respeitados. Tá aqui, ó. O ministro aposentado do STJ, Félix Fischer, morreu nesta quarta-feira, 25, aos 78. Essa notícia foi confirmada agora há poucos instantes. Ele morreu hoje, gente, tá? Conforme comunicado da corte, o ministro estava internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O motivo da internação e a causa da morte ainda não foram divulgados. O velório e o sepultamento do ex-ministro estão programados para quinta-feira, 26, de acordo com a assessoria do STJ. Fischer, né? O ministro nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em agosto de 47. E veio ao Brasil com um ano de idade, fixando residência definitiva no país. Félix Fischer concluiu um curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 71. No ano seguinte, formou-se em Direito, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sua trajetória profissional começou no Ministério Público do Paraná, em 74, como promotor substituto. Depois de diversas promoções, Fischer chegou ao cargo de procurador da Justiça em 90. Félix Fischer foi nomeado ministro do STJ em dezembro de 96, em vaga reservada ao Ministério Público, e permaneceu na corte até sua aposentadoria em 2022. Em 2016, completou a marca de 20 anos no STJ, tendo chegado à época ao número de quase 115 mil processos julgados, afirmou a corte em nota. Inclusive, gente, tá? Ele tomou decisão contra Lula da Silva. Vocês sabiam disso? Vou trazer essa informação aqui agora para vocês, vejam só. Aí a notícia é essa que está aqui na sua tela, gente, tá? Ministro do STJ nega suspensão da prisão de Lula da Silva, gente. Sim, ele já deu decisão contra o Lula da Silva, para manutenção, para manter o Lula na cadeia. O ministro Félix Fischer, do STJ, negou, isso aqui, gente, é notícia já de um tempo atrás, tá? Negou pedido da defesa do ex-presidente Lula da Silva para atribuir efeito suspensivo a um recurso especial representado contra a condenação do petista no caso do triplex de Guarujá, gente, tá? Em sua decisão, Fischer destacou que o recurso especial apresentado perante o TRF4 ainda não chegou ao STJ e aguarda a manifestação do Ministério Público. Então, naquele momento, ele chegou a negar a soltura de Lula da Silva por esses motivos. E na época, gente, tá? A esquerdalhada, nossa Deus, gente, quase crucificou aqui esse magistrado. O vídeo simplesmente que devastou o Lula nesse dia de hoje. Tá aqui, gente, mais um vídeo do Nicolas Ferreira, que fez uma denúncia e expôs o Lula como nunca antes na história desse país, gente, tá? E a informação que a gente tem é que o Lula tá furioso com esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira, que inclusive é um vídeo que tomou conta, às vezes, explodiu nas redes sociais. Aquele alcance gigante do Nicolas Ferreira que deixa o Lula furioso, né? Com certeza alguma coisa eles vão tentar fazer para prejudicar esse vídeo aqui do Nicolas, porque o que o Nicolas expôs aqui nesse vídeo é simplesmente espetacular, fantástico. Já peço para que vocês explodem, compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Mais uma vez, gente, tá? Nicolas Ferreira fez de novo, gravou o vídeo e destruiu o Lula sem dó e nem piedade. Vejam só.
Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora, eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1.000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você estava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. Isso que dá acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, toma imposto para dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um que tem uma influência no mundo gamer e, ó, votei, fiz o L com gosto para tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela 4ª vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão. Então tome imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou. Tá quase R$700. Ai, amigos, mas a culpa não é do PT, não. A culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né? Que tá fazendo a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que está aumentando o imposto porque a arrecadação está baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente? Quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$7.625 lá na Coreia do Sul? Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que de fato as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. Que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais e ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a realidade. O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando estava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Eles entregam um país para você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico para o trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões para o caixa aí do Lula. São exatos 10% do que o Lula gastou só no cartão corporativo. Então o que falta nesse país não é dinheiro, o que falta é vergonha na cara, o que falta é caráter, para poder realmente alocar o dinheiro das pessoas no local certo e não no bolso. Cada vez mais esse sonzinho tem destruído o nosso país. Gente, tá aí mais um vídeo do Nicolas Ferreira expondo, né, as mazelas, o desastre que o Lula é para o Brasil. E recentemente eu participei de um podcast e a pessoa em questão me perguntou: Fabiana, e cadê os planos de governo do Lula, né, que ele prometeu tanto lá durante a campanha? Gente, tudo mentira, tudo balela. O Lula, esse é o modus operandi do Lula, mentir para conseguir, para se perpetuar no poder. O plano de governo do Lula, gente, não é, inclusive foi essa a resposta que eu dei ali no momento. O plano de governo do Lula é taxar. É ele, juntamente com o taxar, enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. O plano de governo do Lula é esse. É torrar e gastar basicamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã. E parece que o Lula está fazendo isso à risca, está procurando tudo quanto é tipo de meio para enfiar imposto no lombo do povo brasileiro, porque assim, o Brasil nunca arrecadou tanto com imposto, exatamente nesse mês. Mas o Lula não basta, quanto mais ele arrecada, mais ele gasta. Quanto mais ele arrecada, mais ele gasta. Então o Lula ele não tem plano de governo para melhorar a saúde, a educação, infraestrutura, segurança pública. O Lula está se lixando para a segurança pública. Então o único plano de governo do Lula é plano para enfiar mais taxa, mais imposto no lombo do povo brasileiro. Afinal de contas, ele tem muita gente para bancar, né, gente, tá? Ele prometeu mundos e fundos, cargos e cargos para muita gente para ajudar a eleger, colocar ele na presidência. Então ele tá, né, gente? Ele tá retornando aí os favores que alguns caciques deu para ele, para colocar ele na presidência. Então ele precisa de muito dinheiro, gente, tá? Para se permanecer, para se perpetuar no poder, ele precisa de muito dinheiro. Para continuar na presidência, ele precisa de muito dinheiro.
Então, o plano de governo dele é esse. É enfiar. O povo não aguenta mais pagar tanto imposto, já paga o maior imposto do mundo e o Lula vai lá, mas o Tachad cria mais imposto para enfiar. E agora, uma lapada, né? Mais de 1.200 itens, basicamente 1.200 itens sofrerão um imposto gigantesco. E é bom, né, gente? Aquela galerinha que fez o L e votou no Lula, será que eles estão felizes agora? Vamos lá, gente, tem mais informação para vocês, gente, tá? Desespero. Segundo o nosso querido mestre Alexandre Garcia, a petralhada, o Lula, eles andam muito preocupados com o tiro no pé do próprio Lula, gente, tá? A esquerda, o PT, todos estão desesperados, preocupadíssimos com o tiro no pé que foi dado, né, no Lula, esse último carnaval, com essa propaganda eleitoral antecipada que pode custar muito caro para o Lula, inclusive deixá-lo fora dessa eleição de 2026. Tá aqui, mestre Alexandre Garcia revela que a petralhada tá desesperada, não é nem preocupada, tá desesperada, porque o Lula pode ficar fora da eleição, vejam só. Bom, aí, agora eu tô vendo aí o PT se lamentando por causa do carnaval, de acadêmicos de Niterói, agora os cristãos estão brigados com a gente e esse ano é ano eleitoral e a gente precisa do voto deles. Só por isso. Não é porque a gente seja amante do mandamento mais importante, que é o da caridade, do amor. Não? O amor é o voto. Então estão se lamentando, agora parece que já viram que as pesquisas estão mostrando que depois do desfile, não foi só a escola que caiu, Lula também caiu nas pesquisas, e Flávio Bolsonaro subiu. A despeito das brigas entre os bolsonaristas, a despeito de Eduardo Bolsonaro, de Malafaia, de um estar se queixando do outro, né? Ainda assim subiu. E Lula disse que, quando voltar dessa viagem à Ásia, vai lá na escola para agradecer. Tem até uma frase dele. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinária. Fez mesmo. Agora, por que eu, sinceramente, hein? Ele não está acostumado a ser sincero. Por que, sinceramente? Parece aquele menino do famoso cartãozinho, né? Como se fosse a mãe dele. Isso é verdade, né? Tem que dizer que é verdade. Tem que dizer que é sincero. Né? Enfim. Bom... gente, tá? Lula, a escola de samba caiu, foi rebaixada e junto com ela o Lula também caiu nas novas pesquisas que acabaram de ser divulgadas e reveladas.